E aí, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma live, né? Aí do projeto do professor Emiliano. Aí eu queria saber como é que tá aí o som e o vídeo, se tá ok para todo mundo. Vocês podem aí comentar. Vocês estão ouvindo direitinho? Aí? Tá ok o vídeo? Vou esperar um pouquinho o pessoal chegar, viu, galera? Hum, e aí, de antemão, vocês podem ir curtindo, né, logo aí o vídeo, para não dar a chance de não gostar e não curtir. Compartilhar. É muito bom você compartilhar esse vídeo para a maioria da galera ver o projeto também em si. Todo dia vai ter um professor novo, né? Para fazer uma live às 5 horas. E aí também eu vou estar interagindo com vocês. Perguntem aí, comentem. E eu estou esperando aqui o feedback. Já tem 5 pessoas. Esperar chegar mais um pouco. Os velhos minutinhos de tolerância. Lembrando, pessoal, que a gente vai ver hoje a epopeia de Gilgamesh. É a história mais antiga do mundo, né? Que se tem notícia. Para quem não conhece, eu vou mostrar daqui a pouco também, para o pessoal chegar, né? Esse daqui, esse livro. Essa aqui é a minha edição que eu preparei essa aula com essa edição aqui. Três pessoas. O som tá bom, galera? O som. Vocês podem. Entrou a Daniele, a Ediane também entrou, já foi minha professora, professora da minha esposa também. O João Paulo, Robson. O João Paulo falou que boa tarde, João Paulo. Esperar mais uns 2 minutinhos, né, pra gente começar. O som tá ok, né? O vídeo também tá ok. Lembrando, pessoal, curtem, vocês podem curtir aí e compartilhem para seus amigos, para os grupos que vocês participam dessa live e também um projeto também. Amanhã tem outra live também, 5 horas da tarde, semana toda. Semana passada já teve, essa é a segunda semana, a segunda temporada, né? De filosofia na quarentena. A Érica também entrou, estudei com ela. Marcelo. Eita, tem uma pessoa da Bahia, legal. Tô aqui do Ceará, Fortaleza, né? Fortaleza, Ceará. Pessoal, eu tô dando só um tempinho pro pessoal ir chegando. Lembrando que hoje a gente vai refletir sobre a epopeia de Gilgamesh. Essa é a minha versão. Eu vou tentar deixar aqui em PDF para vocês também, pra vocês lerem. E a epopeia é dividida em 7 partes. Eu vou tentar ver as 7 partes com vocês, mas o objetivo não é só narrar a epopeia, é refletir sobre cada parte da epopeia. O que é que a epopeia tem
o que é que ela pode nos ensinar para a nossa vida, o que é que a gente pode tirar de ensinamento para o nosso dia a dia. Esse é o objetivo. Deixa eu ver aqui já. Esperar dar mais 5 minutinhos. Quando vou compartilhar aqui também, pessoal. Não compartilhei ainda. Pedindo para vocês compartilharem, não compartilhei. Pronto. Dá o exemplo, né? Bom, pessoal, vou começar aqui. Acho que os demais vão chegando com o tempo. Então, como eu já falei, vocês podem começando a curtir, né, o vídeo, como eu falei aqui várias vezes. Compartilhem para os seus amigos nos grupos de filosofia, do WhatsApp, essa live aqui. Vocês podem perguntar, também o meu computador que está do lado aqui, vou ficar olhando de vez em outra para ficar interagindo com vocês. E podem comentar aí a sua opinião, o seu questionamento, enfim. E vou começar aqui me apresentando primeiro. Meu nome é Jackson Freitas, eu sou professor de filosofia, sou formado pela UES, pela Universidade Estadual do Ceará. Também fui aprovado recentemente no concurso da SEDUC. Eu passei em 7º lugar na primeira fase. Também sou escritor. Eu escrevi um livro, ainda está em processo de edição, a gente deu uma parada por conta da quarentena, né? O nome do livro é O Amor, segundo os filósofos gregos. E o lançamento ia ser agora dia 17 de abril, no Shopping Benfica, aqui em Fortaleza, né, Ceará. Só que a gente vai esperar passar um pouco essa pandemia, essa quarentena, para ver como é que vai ficar o lançamento. Quando tiver a data certinha, aí eu vou divulgar para vocês. É uma pessoa aqui de São Paulo, capital, massa. Galera bem diversificada aqui. E também, pessoal, tem um canal no YouTube chamado Universo Filosófico. Então, se vocês, depois dessa live aqui, vocês quiserem conhecer o meu canal no YouTube, lá eu gravei alguns vídeos sobre a epopeia do Gilgamesh. Lá tem a parte 1, tem a parte 2, tem até a terceira parte. E provavelmente eu vou estar gravando a 4ª parte, e lá vai estar bem mais detalhadamente do que a live aqui, que não vai dar tempo ver direitinho, né? Tudo bem detalhadamente. Lá no canal tá tudo bem mais detalhado. Eu vou gravar o último vídeo sobre a epopeia essa semana ainda. E aí, se você se interessar, quiser ir lá ver, se aprofundar. Enfim, é isso. Acho que já deu tempo dar a tolerância da galera, né? Bom, pessoal, então vamos começar falando sobre a epopeia de Gilgamesh. O tema da live de hoje é a filosofia na epopeia de Gilgamesh. Então, fazendo uma breve introdução, a gente pode perceber que a epopeia do Gilgamesh é o relato mítico mais antigo da história e, portanto, também a obra literária mais antiga que se tem notícia, a epopeia do Gilgamesh. Então, é mais antiga do que a Bíblia, é mais antiga do que os poemas do Hesíodo e Homero. Qualquer relato que você pensar, a epopeia ela é bem mais antiga. Então, é muito interessante você conhecer um relato desses, né? Ou a história mais antiga da humanidade, que se tem notícia, a epopeia do Gilgamesh. Então, vamos lá. A epopeia é escrita em acadiano, que é próprio da região ali da Mesopotâmia, e foi escrita há 18 séculos, aproximadamente há 18 séculos antes de Cristo. Então a gente vê aí o quanto que a epopeia de Gilgamesh ela é antiga. O autor é desconhecido, não se sabe ao certo quem foi que escreveu, e há vários assuntos na epopeia de Gilgamesh, mas eu diria que o tema central da epopeia é sobre a questão da morte, ou seja, a questão da mortalidade.
E aqui, galera, eu já começo a fazer algumas reflexões filosóficas que eu quero que você comente aí. A primeira é, pessoal, a morte, ela tira ou ela coloca sentido em nossas vidas? O que é que você acha? A morte, ela tira ou ela coloca sentido? Caso você soubesse que você iria morrer amanhã, você daria mais sentido à sua vida, pensaria mais sobre a sua vida ou não? O que é que você acha? Eu gostaria de ver aqui os comentários aqui. E aí, galera? Se você, quando a gente tem a real consciência da nossa própria finitude, será que pensar sobre a morte não nos faz levar a também a gente a pensar sobre a vida, né? A gente muitas vezes tem que passar pelo lado oposto de algumas coisas para ver também o outro lado. Por exemplo, tem muita gente, vou levar aqui para os nossos dias atuais, nessa quarentena, querendo sair, querendo a rotina de volta, né? Então, muitas vezes a gente tem que passar pelo lado contrário das coisas para saber pensar sobre algumas coisas que a gente faz na nossa vida. Muita gente dando valor mais à família, né? É preciso se afastar da família para poder dar mais valor e várias outras coisas. Tem gente entrando aí ainda. Roberto Teco, Flávia Freitas, Joelson Martins, enfim. Enfim, galera, eu vou continuar aqui. O Oliveira leva, ele comentou que, na minha opinião, a morte dá mais sentido à vida. Eu acredito nisso também. Eu acredito que quando a gente tem mais consciência que a gente tem uma certa finitude, a gente começa a pensar mais como é que a gente está vivendo. É pensando sobre a morte que também a gente começa a pensar sobre a nossa vida. Ou seja, como é que a gente está levando a nossa vida, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Essa é a vida que realmente eu queria estar vivendo. Então a gente começa a dar mais importância. Continuando aqui, galera. Alguns estudiosos apontam por um Gilgamesh que realmente existiu. Ou seja, em outras palavras, alguns estudiosos da área da história afirmam que realmente o Gilgamesh existiu. Ou seja, que existe um Gilgamesh histórico. E aí é exemplo, por exemplo, de Jesus Cristo, né? Não se sabe ao certo se Jesus Cristo ele é filho de Deus. Isso a gente sabe pela fé. Mas que Jesus Cristo, existiu um Jesus Cristo histórico, existiu. Isso a gente não pode negar. Que realmente houve um Jesus Cristo que passou aqui pela Terra. Ou seja, um Jesus Cristo histórico. Gilgamesh, não dá para saber se Gilgamesh ele fez tudo isso na epopeia que a gente vai conhecer agora. Mas que realmente existiu um Gilgamesh, existiu. Interessante essa introdução. E, como eu falei aqui há pouco, galera, o livro que eu estou utilizando da epopeia é esse aqui, ó, da Martins Fontes, a epopeia. E aqui ela é dividida em 7 partes. Quais as partes que a gente vai ver? Tem um prólogo e a primeira parte que vão descrever quem é Gilgamesh e a chegada de Enkidu na cidade de Uruk, um dos personagens. A segunda parte vai falar sobre a jornada de Gilgamesh e Enkidu na floresta. A terceira parte da epopeia vai falar um pouco sobre a Star, que é a deusa do amor, da Mesopotâmia, que ela se apaixona pelo Gilgamesh, e vai também falar um pouco sobre a morte de Enkidu. A quarta parte vai falar sobre a busca da vida eterna. A quinta parte vai narrar-se a história do dilúvio, e aqui eu paro para fazer algumas indagações. Por exemplo, a gente vê que há uma história de um dilúvio na Bíblia, no livro do Gênesis, né? E aí vem a grande pergunta: se a epopeia de Gilgamesh ela é mais antiga do que o relato bíblico, e a epopeia de Gilgamesh ela traz a história do dilúvio, e é muito parecido mesmo com o relato da Bíblia, tem a construção da arca, tem a preocupação dos deuses em colocar cada semente, cada animal ali dentro da arca, enfim, vocês vão ver que é muito parecido. E aí eu pergunto para vocês, a epopeia de Gilgamesh e o relato bíblico no Gênesis, né? O Gênesis, a Bíblia, ela teria copiado
a epopeia de Gilgamesh, ou a epopeia de Gilgamesh e o Gênesis estariam falando de uma mesma história? E aí eu deixei essa indagação para vocês responderem também. O Roberto Tecno, acho que assim fala, ele fala que penso que se a morte e a vida a morte. Tudo isso pelo medo da morte. A morte é a certeza da finitude. João Paulo que ele comentou que a morte é a certeza da finitude. Interessante. Enfim, galera. Então, eu deixo para vocês essa indagação aí sobre a questão do dilúvio. Né? Teria a Bíblia plagiado a epopeia de Gilgamesh ou estaria contando o mesmo relato que aconteceu? Vou deixar aí para vocês. Enfim, vamos voltar aqui. A sexta parte, galera, a gente vai ver a volta a volta de Gilgamesh para a cidade de Uruk. E a sétima parte, que é um spoiler, a gente vai falar sobre a morte de Gilgamesh. Então, galera, a gente vai começar aqui pelo prólogo e a primeira parte. Então, começando pelo prólogo, há uma pergunta básica. Quem é Gilgamesh? E o Gilgamesh, galera, ele é o rei da cidade de Uruk. Então, ele era o grande rei da cidade de Uruk, que, a título de curiosidade, a cidade de Uruk ainda fica até hoje na Mesopotâmia. E a Mesopotâmia, como todo mundo conhece, é o berço das civilizações, né? Considerado o berço das grandes civilizações. E a título também de curiosidade, Mesopotâmia quer dizer terra entre os rios. E os rios são os conhecidos, né? São os rios Tigres e Eufrates. Continuando aqui, galera. Deixa eu dar continuidade aqui. Então, galera, assim, no prólogo, ele vai narrar que quando os deuses decidiram criar o Gilgamesh, eles deram para ele um corpo perfeito. E aí os deuses se reuniram e cada deus ele começou a dar aquilo que tinha de melhor. E aí fala que o deus do sol, ele deu a Gilgamesh a beleza, o deus da tempestade deu a Gilgamesh a coragem, e assim cada deus foi dando aquilo que ele tinha de melhor para Gilgamesh. E aí ele se tornou o mais belo entre os seres e também o mais terrível. E na epopeia narra-se que ele era como um touro enorme e selvagem. E por fim, os deuses fizeram Gilgamesh 2/3 Deus e 1/3 de 2/3 Deus e 1/3 de homem, desculpa. Ou seja, o Gilgamesh ele era 2/3 divino e 1/3 humano. E aqui, galera, eu abro para fazer também duas reflexões. Deixa eu só fechar aqui. O Francisco Silva, ele fez o seguinte comentário aqui. Não acredito que dá para falar de plágio no mundo antigo, mas de mitos paralelos ou temas comuns. E o Roberto também comentou o seguinte. Penso se a Bíblia uma construção histórica, o líder de diversas culturas. A gente vê muita semelhança realmente nos relatos bíblicos com os relatos míticos da época. Há muita semelhança mesmo. Continuando aqui, galera, aqui, sobre a criação do Gilgamesh, eu faço mais duas reflexões aqui pra gente. A primeira é que quando os deuses vão criar Gilgamesh, eles dão aquilo que eles têm de melhor. E aí eu pergunto para vocês, e aí serve para mim também. Quando a gente se propõe em fazer algo, será que a gente dá o nosso melhor também? Será que a gente procura dar aquilo que a gente tem de melhor para o que a gente se propõe a fazer? Isso é um questionamento que a gente pode fazer nessa parte da epopeia. E aqui eu lembro de um professor que eu tinha, na época que eu fazia cursinho, quando eu estava me preparando para a prova da SEDUC. E eu tinha um professor que ele sempre falava uma frase. Ele falava o seguinte: não basta ser bom, tem que ser moral. Talvez até alguns conheçam. Ou seja, não basta ser bom, tem que ser moral. Ou seja, não basta fazer as coisas de qualquer maneira. A gente tem que fazer as coisas bem feitas. Ou seja, tem que procurar sempre dar o nosso melhor. E a segunda reflexão, galera, sobre essa parte da criação, é que o Gilgamesh, ele é feito 2/3 divino e 1/3 humano. E a gente vê que na maioria dos relatos míticos, o homem sempre é contado, sempre é narrado
eles relatam o ser humano sempre contendo uma parte divina. O ser humano sempre é colocado como se tivesse ali um pouco de semelhança de Deus, né? Do divino. E a gente vê na mitologia grega, por exemplo, os heróis, né? Que são considerados semideuses, ou seja, uma parte humana e uma parte divina. A gente vê na própria Bíblia, onde fala o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Também há uma lenda do hinduísmo, uma lenda hindu, que fala que o deus Brahma ele vai esconder a divindade do ser humano no próprio ser humano. E por aí vai. Eu não vou contar aqui todos os relatos míticos que falam sobre esse aspecto. E a reflexão é essa: será que a gente, na nossa vida, já que o relato da epopeia do Gilgamesh ele vai tratar sobre a questão da morte e da vida, será que na vida a gente está procurando essa parte em nós que de certa forma nos faz divinos? Isso é uma indagação também que eu deixo para vocês comentar aí. Continuando a história, galera. E aí a gente tem a chegada de outro personagem na cidade de Uruk, que é o Enkidu. E quem é o Enkidu e como é que ele surgiu? Então a gente viu a criação de Gilgamesh. E acontece, pessoal, que embora o Gilgamesh ele tenha sido agraciado pelos deuses, ou seja, os deuses tenham dado vários talentos e dons para ele se tornou um terrível tirano na cidade de Uruk. E aí aconteceu que, ao invés de ele utilizar todos os seus dons e talentos para servir o seu povo, ou seja, o povo de Uruk, ele começou a usar os dons e talentos que ele tinha para satisfazer e para se servir. Ou seja, para satisfazer e servir a si mesmo. Então ele começou a fazer isso. E o povo da cidade de Uruk começou a clamar os deuses, começou a rogar aos deuses pedindo ajuda. E no relato ele fala o seguinte, no relato da epopeia: Gilgamesh toca o sino de alarme para se divertir. Sua arrogância, de dia ou de noite, não conhece limites. Não há pai a quem tenha sobrado um filho, pois Gilgamesh os leva todos, até mesmo as crianças. E, no entanto, um rei deveria ser o pastor para o seu povo. Sua luxúria não poupa uma virgem para o seu amado, nem a filha do guerreiro, nem a mulher do nobre. Então essa parte aqui da epopeia, galera, fala o seguinte, que Gilgamesh deveria ser o pastor para o seu povo, e não o contrário. Então ele utilizava tudo aquilo que ele ganhou dos deuses para se servir, e não para servir a coletividade. E ao escutar o clamor do povo de Uruk, os deuses decidiram criar o Enkidu. E aí eles falam o seguinte na epopeia, que eles se enfrentem e deixem Uruk em paz. Então o que é que acontece? Os deuses eles decidem criar o Enkidu de tal forma que ele possa enfrentar o Gilgamesh e harmonizar e garantir a paz na cidade de Uruk. E aí os deuses se voltam para a deusa da criação, que se chama Aruru, e ela pede para criar o Enkidu com os mesmos atributos, ou seja, semelhante a Gilgamesh. E aqui, galera, a gente pode fazer uma reflexão sobre esse momento da criação. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, pessoal. A gente pode fazer uma reflexão sobre esse momento da criação do Enkidu. Então, o Enkidu, primeiro, ele foi criado com o objetivo de harmonizar a cidade de Uruk. Segundo, tendo essa finalidade, a deusa ela concebeu a imagem de Enkidu em sua mente, o deus da cidade de Uruk. Terceiro, ela materializou, ela viu o que ela tinha disponível para materializar o Enkidu. E a quarta etapa que ela fez no processo foi colocar a mão na água, junto com o barro, e fazer o Enkidu. E aí, nesse momento, a gente pode refletir que esse processo teve quatro etapas na criação do Enkidu. E a primeira etapa, galera, tem a ver com motivação. Ou seja, os motivos que levaram
a Aruru criar o Enkidu. E qual foi a motivação que fez ela criar o Enkidu? Restabelecer a paz na cidade de Uruk, acabar com a injustiça na cidade, e enfim. E aqui a gente pode fazer uma breve. A gente pode fazer uma breve narrativa, uma breve narrativa, desculpa. Pode fazer uma breve diferenciação do que é motivação e o que é motivo. E diferente disso, galera, o motivo é saber os porquês das coisas. Quando eu pretendo realizar algo, eu saber os motivos, eu saber o porquê que eu estou fazendo aquele algo. Esse é o motivo. E motivação, galera, é o conjunto desses motivos. Ou seja, é um conjunto desses porquês. É isso que é motivação. Portanto, segundo esse aspecto, galera, é muito importante a gente saber os porquês que a gente faz o que faz quando a gente se propõe fazer algo. Os porquês e os motivos. Porque são esses porquês e esses motivos que vai nos dar motivação para fazer as coisas. A segunda etapa, galera, tem a ver com mentalizar as coisas. Ou seja, você se vê fazendo aquilo na sua vida. Quando a gente se propõe fazer algo, será que a gente se vê fazendo aquele algo? Será que a gente se alegra quando a gente, sei lá, eu quero ser um professor de filosofia, eu quero ser um escritor, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, eu quero ser um artista, eu quero ser um poeta? Será que você se mentaliza, você se vê fazendo aquilo? E quando você mentaliza, você se alegra com aquilo? A terceira etapa, galera, tem a ver com planejamento. Então, o planejamento que a Aruru fez foi ver o que, é que ela tinha, os recursos que ela tinha disponível para criar o Enkidu. E aí, o Enkidu, e aqui fica uma reflexão para a gente. Tem uma perguntando uma coisa aqui. Qual edição do Gilgamesh você está usando? Eu estou usando a edição, galera, da Martins Fontes. Essa daqui que eu já tinha até mostrado no começo do vídeo. Eu vou deixar aqui para vocês em PDF. Então é isso aí, galera. Então, a quarta etapa tem a ver com... A terceira etapa tem a ver com planejamento. Se planejar, quando eu me proponho fazer algo. E a quarta etapa tem a ver com fazer. Então, essas reflexões aqui eu deixei lá no vídeo lá no meu canal. Se vocês quiserem dar uma olhada, está bem mais detalhado. E ao criar o Enkidu, galera, a Aruru ela deixa o Enkidu na selva. Então ele é criado, mas ele não é levado logo para a cidade de Uruk. Ele é deixado na selva. E como é que o Enkidu ele é? Ele é selvagem, coberto de pelos, inocente, comia grama nas colinas. Ele rondava os poços de água junto com os outros animais selvagens. E ele era como se fosse uma espécie de Tarzan, né? Uma espécie de Tarzan, só que de certa forma digno e com os atributos de ser um grande rei. Então aqui eu vou para a segunda parte, galera, que eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu ver assim. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta até agora? Assistindo agora. Então, galera, seguinte, deixa eu colocar aqui. Então, o Enkidu, ele é colocado na floresta até que ele encontra um caçador na floresta. E aí, quando ele se depara com esse caçador, o caçador ele fica bastante apavorado, porque ele nunca tinha visto na vida um homem igual o Enkidu. E aí ele fala o seguinte no relato. Ele volta para casa, né, e ele fala tudo pro pai dele. Pai, há um homem diferente de todos os outros que desce das colinas. Ele é o homem mais forte do mundo. Parece um dos imortais do céu. Vagueia pelas colinas com os animais selvagens e come grama. Vagueia por tuas terras e desce até o poço d'água. Tenho medo e não ouso dele me aproximar. E ao ouvir tudo isso, o pai do caçador ele pede para ele ir para a cidade de Uruk, falar tudo que ele tinha visto para o rei Gilgamesh. E assim ele fez. Eu vou apressar aqui, galera, que já são 5h30. Né? E aí ele vai lá na cidade de Uruk, ele fala tudo para o Gilgamesh, e Gilgamesh cede a ele uma ramira,
para voltar com ele para a floresta. Porque, segundo ele, a rameira seria capaz de dominar o Enkidu. E aí, quando ele volta para a floresta, e ele encontra o Enkidu, ele aponta ele para a rameira, e ele fala, é aquele ali. E ele fala o seguinte para ela: agora, mulher, desnuda teus seios, não tenha vergonha. Anda, acolhe o seu amor. Deixa que ele te veja nua. Deixa que possua teu corpo. Quando ele chegar perto, tira tua roupa e deita-te com ele. Ensina ao selvagem tuas artes de mulher, para que quando venha murmurar-te palavras de amor, os animais da selva, que compartilharam sua vida nas colinas, passem a repudiá-lo. E assim a rameira ela faz. Ela passa 6 dias e 7 noites. Ele se deita, o Enkidu se deita com a rameira, ao ponto dele esquecer a vida dele nas colinas. E aí, quando ele se lembra da vida dele, e ele volta para os animais selvagens, os animais selvagens já não reconhecem mais ele. Então, aqui, os animais já começam a fugir dele e não reconhecem mais ele como se fosse um dos seus. E no relato é muito interessante que ele fala o seguinte: ele voltou para os animais selvagens, mas agora, ao vê-lo, as gazelas punham-se em disparada. As criaturas fugiam quando delas se aproximavam. Enkidu queria segui-las, mas seu corpo parecia estar preso por uma corda. Seus joelhos fraquejavam quando tentava correr. Ele perdera sua rapidez e agilidade. E todas as criaturas da selva fugiram. Enkidu perdera sua força, pois agora tinha um conhecimento dentro de si, e os pensamentos do homem ocupavam seu coração. E aqui, pessoal, pergunto para vocês: o que foi que tornou, a partir desse relato, o que foi que tornou o Enkidu diferente dos animais selvagens? O que é que você acha? O que foi que fez os animais selvagens não reconhecer mais o Enkidu como se fosse um deles? O que é que você acha? Vou esperar aqui um pouco que vocês responderem. O Enkidu ele teve um encontro com a rameira, passou 6 dias e 7 noites. Ele se deitou com ela, e depois, quando ele voltou para os outros animais, os animais fugiram dele e já não reconhecia mais como se fosse um deles. O Roberto falou aqui a racionalidade, né? E sim, ele fala o seguinte: a racionalidade. Quando o Enkidu ele teve esse encontro com a rameira, fala no texto que ele agora tem um conhecimento dentro de si. E ele fala o seguinte: ó, e todas as criaturas da selva fugiram. Enkidu perdera sua força, pois agora tinha um conhecimento dentro de si. E os pensamentos do homem ocupavam o seu coração. Então começou a distinguir o Enkidu dos demais animais. E aqui o primeiro ponto é a questão da racionalidade. E também outro ponto que diferenciou o Enkidu dos demais animais foi ele aprender o que é o amor, né? Ele aprendeu a amar. E isso já é o suficiente para o tornar humano. Saber amar. É uma primeira reflexão que eu faço aí para vocês. O segundo ponto, galera, é que basicamente a gente vê até com Rousseau isso, que praticamente os animais eles têm um certo princípio. O princípio do prazer e dor. Ou seja, tudo aquilo que é prazeroso, os animais eles tentam, como é que eu posso dizer? Eles avançam. E quando algo é doloroso, a gente tende a se afastar. Ou seja, o prazer aqui no sentido que tudo aquilo que simboliza a vida. O prazer no sentido da permanência da vida. Aquilo que garante a vida. Então, tudo aquilo que os animais eles percebem que garante a vida, eles se aproximam. Mas quando eles veem a dor aqui no sentido de simbolizando a morte, que algo pode trazer um perigo para a vida deles, eles se reclinam, eles se afastam. Então, eu busco aquilo que me dá prazer, aquilo que me dá vida e de certa forma, a permanência da vida, e eu me afasto daquilo que pode me causar dor e pode colocar perigo à minha vida. E eu tendo a me afastar. E o que é que acontece? O Enkidu,
ele já não agia mais só segundo a esses princípios. Por quê? Porque diz no texto que ele perdeu a sua rapidez. Quantos animais eles agem sem pensar. Eles agem por instinto e por emoção. Já o ser humano não. Ele tem a capacidade de pensar sobre os seus atos. E aí o Enkidu ele fala, ele tinha um conhecimento dentro de si, e ele perdeu a sua agilidade. E os pensamentos do homem começou a encher o seu coração. E qual foi um dos maiores conhecimentos que o Enkidu teve? O amor. Ele começou a amar. Portanto, galera, na epopeia, segundo esse relato aqui, o que nos torna mais humanos é saber a potência de amar. Então, é uma coisa para a gente pensar. Deixa eu ver aqui, a Emiliana entrou. Dando continuidade, pessoal. Quando o Enkidu ele percebe a sua nova condição, ele vai atrás da rameira, e aí ela diz a Enkidu: és sábio, Enkidu, e agora te tornar-te semelhante a um Deus. Por que queres ficar correndo a solto nas colinas com as feras do mato? Né? Então, você já tem um conhecimento dentro de si. Por que agora, ela pergunta, né? Por que agora tu quer viver como os demais animais selvagens, já que agora tu és sábio? E aí, ela chama o Enkidu para voltar com ela para a cidade de Uruk, para enfrentar agora o terrível Gilgamesh. E assim, ele vai fazer, né? Ele volta com ela para a cidade de Uruk e ele aceita essa missão. Eu vou pular um pouco aqui, galera. Então aqui, galera, a gente pode fazer uma reflexão sobre o Enkidu, a simbologia do Enkidu selvagem e a simbologia do Enkidu mais humano, nessa passagem que ele teve, de um Enkidu que vivia com os animais e o Enkidu agora que aceita a sua missão, o seu chamado à vida, e vai agora enfrentar o Gilgamesh. E a gente pode fazer uma comparação baseada em nossas vidas. Será que a gente vive uma vida um pouco Enkidu selvagem, ou seja, uma vida que a gente está preocupado muitas vezes só na sobrevivência e em nossos instintos, ou a gente vive uma vida, lógico, sem negar essas coisas essenciais, mas também a gente vive por um propósito maior, né? Por uma missão, pelo algo que nos faz um pouco mais humanos. Essa é uma reflexão que eu deixo para vocês. O Roberto ele comentou o seguinte: professor, com base na sua explicação, poderíamos afirmar que a figura mitológica representa a incapacidade de reflexão, ou melhor, um estado de alienação das pessoas em determinadas comunidades? Não entendi Peraí, deixa eu ler de novo. Com base na sua explicação, poderíamos afirmar que a figura mitológica representa a incapacidade de reflexão, ou melhor, um estado de alienação das pessoas. Mas assim, que figura mitológica é essa? A gente tem aqui o Enkidu selvagem, e como uma figura mitológica, né? E também vai ter um Enkidu agora que se tornou humano. Com a incapacidade de reflexão, a gente tem um Enkidu que ele vive uma vida baseada em seus instintos e emoções, somente isso. E quando o Enkidu ele faz a passagem, é um Enkidu que agora ele tem um conhecimento dentro de si, e assim, ele vive não somente por seus instintos e emoções, mas agora ele tem um chamado à vida, que é a missão que agora ele aceita para ir até a cidade de Uruk e enfrentar o Gilgamesh. Respondido aí? E aí, pessoal, ele chega na cidade de Uruk. O Enkidu ele chega na cidade de Uruk, onde está lá o terrível tirano Gilgamesh, e o povo começa a aplaudir de pé a entrada de Enkidu na cidade. E na epopeia, o povo diz o seguinte: agora Gilgamesh encontrou um rival à altura. E aí o povo ele comemora, né? E assim, pessoal, após entrar na cidade de Uruk, o Enkidu
finalmente ele se dá de cara com o Gilgamesh, e os dois, quando eles se olham, eles já se enfrentam. E aí começa um combate terrível na cidade. E aí fala o seguinte: os dois então se engalfiaram como touros, destruíram a porta da casa e suas paredes tremeram, bufavam como dois touros trancados juntos. Acontece que após eles lutarem, pessoal, eles chegam no momento, eles param a luta, eles se olham e se veem semelhantes. E eles se abraçam e se tornam melhores amigos. E aí a gente termina aqui a primeira parte da epopeia, pessoal. Agora a gente vai para a segunda parte da epopeia. Deixa eu pegar aqui para vocês. E a terceira parte da epopeia, pessoal, vai falar, a segunda parte vai falar, a primeira, a gente viu quem é Gilgamesh, que é o grande rei da cidade de Uruk. A gente viu quem é o Enkidu, a criação do Enkidu também. E aí o Enkidu ele entra na cidade de Uruk para enfrentar Gilgamesh, mas acaba virando amigo de Gilgamesh. E na segunda parte da epopeia vai falar sobre a jornada de Gilgamesh na floresta. A jornada de Gilgamesh e Enkidu na floresta. E acontece o seguinte, pessoal. Quando o Enkidu e o Gilgamesh eles viram amigos, o Enkidu ele passa um bom tempo na cidade de Uruk. Ele passa um bom tempo vivendo lá. E no texto fala o seguinte: ele começa a ficar angustiado, ele começa a ter uma vida cheia de tédio. E no texto ele fala o seguinte: os olhos de Enkidu encheram-se de lágrimas, e seu coração foi tomado de angústia. Ele suspirava cheio de tristeza. Gilgamesh fitou-lhe nos olhos e perguntou: amigo, por que suspira tão tristemente? Enkidu abriu a boca e respondeu: sinto-me fraco. Meus braços perderam sua força. O grito de dor está preso em minha garganta, e o osso me oprime. E aqui, galera, a gente pode refletir um pouco. Opa, Espinosa quer meu gato Espinosa. Espinosa quer participar do vídeo, galera. Desculpa aí, galera. Voltando aqui. Aqui a gente pode refletir um pouco sobre a angústia de Enkidu. Por que ele está angustiado? Já que ele está vivendo na cidade de Uruk, virou amigo de Gilgamesh, mas ele está triste, está com tédio e angustiado. E o primeiro ponto, pessoal, que a gente pode refletir é sobre qual foi o objetivo, qual foi o chamado de vida de Enkidu. E será que ele está vivendo segundo o propósito que ele foi chamado à vida? O propósito dele foi combater Gilgamesh e harmonizar e garantir a paz na cidade de Uruk. E será que ele está vivendo segundo esse propósito? Não. Ele fez amizade com Gilgamesh, ele está vivendo com Gilgamesh. Então ele não está vivendo segundo o seu propósito de vida. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto sobre o tédio e a angústia que Gilgamesh está sentindo tem a ver com o jeito que ele escolheu viver. Ou seja, uma vida desajustada. Uma vida que não tem a ver com os dons e talentos que ele nasceu. Então, quando a gente vive uma vida que não tem a ver com a gente, ou seja, uma vida desajustada, a gente corre o risco de ter uma vida angustiante, de ter uma vida com tédio. É isso que acontece. Então a gente tem que pensar muito sobre o jeito que a gente está levando a nossa vida. Será que a vida que eu tenho tem a ver comigo? Essa é a vida que eu quero viver? Porque senão você começa a ter uma vida que não faz muito sentido para você e que você acaba tendo uma vida angustiante, assim como o Enkidu. Não sei se ficou claro para vocês. E, pessoal, vocês podem comentar, podem perguntar o que é que vocês estão achando até aqui. O João Paulo, ele perguntou o seguinte, galera. Qual é o amor que o Enkidu ele tinha? O amor filia, o amor... Acho que ele quis colocar Eros aqui. Botou Eros ou amor ágape. Qual a perspectiva do amor ele tinha? Bom, pessoal,
De acordo com o relato, esses tipos de amor, eles meio que não existiam ainda, né? Que o amor eros a gente vai ver com Platão. O filia a gente vê com Aristóteles e o ágape no cristianismo, né? Propriamente dito. Mas eu acredito que o amor aqui é mais um amor um pouco mais como, como um amor ágape mesmo. O amor ágape. Que é o amor que faz você ser humano, né? Então, por exemplo, a gente vive um momento de pandemia aqui e a gente vê muita gente sendo selvagem, ou seja, não agindo com amor ao próximo. Por exemplo, você vai no supermercado e aí você estoca comida, você compra todo o álcool em gel, você compra tudo e você não está nem aí pro próximo, né? E às vezes a pessoa que tem dinheiro para estocar comida em casa não pensa numa pessoa que está lá fora, né? E está juntando ali, às vezes, um trocado para comprar alguma coisa e quando vai no supermercado já não tem nada. Então, será que essa pessoa ela está sendo humana ou ela está sendo selvagem? Ou seja, ela está tendo uma vida que ela está pensando só na sobrevivência dela, não está pensando no coletivo? Ou se eu tivesse mais amor, será que eu estaria pensando mais na coletividade? Então, eu acredito que é mais pelo amor ágape. Espero ter respondido. Continuando aqui a história, pessoal. Então, o Enkidu ele estava angustiado. Ele estava terrivelmente angustiado na cidade de Uruk. Foi quando o Gilgamesh ele teve a brilhante ideia de ir na floresta derrotar o terrível e gigante Umbaba. E aí ele convidou o Enkidu para destruir esse gigante, destruir esse monstro. E aí, pessoal, quando o Enkidu ele recebe a proposta, o Enkidu ele não quer. Ele sabe quem, ele já viveu na floresta, ele sabe quem é o Umbaba. E aí, não vamos. E aí o Gilgamesh, ele começa a explicar os motivos por que ele quer ir para a floresta, derrotar o terrível Umbaba. Aí ele fala o seguinte: Gilgamesh replicou a Enkidu: e que homem pode chegar ao céu? Somente os deuses vivem eternamente. Se eu cair, deixarei então o nome que ficar para a posteridade. Então, pessoal, ou seja, por Gilgamesh é o seguinte: já que eu não sou imortal, só os deuses são imortais, só eles que vivem no céu, já que eu não tenho a imortalidade, então resta-me ao menos ser lembrado. Né? Então eu quero menos ser lembrado por alguma coisa que eu vou fazer de tão extraordinário que todo mundo, todos na história vão contar meu nome. Vão lembrar meu nome. E aqui sobre a questão da imortalidade, a gente pode lembrar dos ensinamentos de Platão. Né? A gente vê que 18 séculos antes de Cristo, e contando aqui da parte da epopeia, até chegar a Platão, que vai ser uns 14, 15 séculos depois, Platão ele vai falar a mesma coisa que já tem na epopeia. Só que, lógico, né, bem mais sistematizado, bem mais filosófico, né, com rigor filosófico e tudo. Mas o Platão ele vai dizer que o homem ele é apaixonado pela imortalidade. Lá num banquete, num discurso da Diotima. No sexto discurso, quando o Sócrates ele faz um discurso e ele tem um da Diotima. E o que é que ela fala? Ela fala, opa, só um instante. Spinoza. Desculpa mais uma vez, galera. Então, o homem ele está apaixonado pela imortalidade, vai dizer Platão. E é o seguinte, a Diotima ela vai dizer, Platão, por meio da Diotima, vai dizer que o ser humano ele busca a imortalidade de duas maneiras. Uma pelo corpo, através do corpo, e a segunda maneira que o ser humano ele busca a imortalidade é pela alma. Então, pelo corpo, o ser humano, como é que se dá a imortalidade através do corpo? Através dos filhos. Então, segundo Platão, há os seres humanos e os outros animais, né? Que são férteis no corpo, e aí eles procriam, né? E aí há no filho, de certa maneira, um pouco dos pais, e esse pouco dos pais vai passando de geração em geração, e assim se garante a imortalidade, e aí a imortalidade pelo corpo, mas há também a imortalidade
através da alma. E como é que se dá essa imortalidade? Quando a gente faz algo tão grande na nossa vida e na história, que o seu nome ele fica marcado. E aí no banquete, o Platão ele dá o exemplo de Hesíodo e Homero, que foram grandes poetas que fizeram poemas tão magníficos que ficaram até hoje na história e até hoje a gente comenta sobre eles. E de certa forma eles garantiram a imortalidade deles. E é essa imortalidade que o Gilgamesh ele quer ter. Ele quer fazer um feito muito grande. Ou seja, derrotar o terrível gigante Umbaba. E aí ficar reconhecido e marcar o seu nome na história. Então é essa imortalidade que ele deseja. Deixa eu ver aqui. A Maria, ela comentou o seguinte: um grande convite à lei Gilgamesh. Quarentena até amanhã. E depois. E aqui o Henry fala o seguinte: contribuição para os estudos futuros. Pesquisas. Show. Dando continuidade aqui, pessoal. Então, eles vão para a floresta e lá eles vão encontrar o terrível Umbaba. E quando eles estão lá, o Enkidu ele fica apavorado. Ou seja, o Gilgamesh ele entra na floresta junto com o Enkidu e o Enkidu é tomado pelo medo. Ele vê o Umbaba e lá ele fica bastante apavorado. Um texto fala o seguinte: seu coração está tomado de medo. Joga fora esse medo. Isso aí é o Gilgamesh falando para o Enkidu. Se há terror nele, joga fora esse terror. Toma o machado em tua mão e lança-te ao ataque. Aquele que abandona a luta não fica em paz. E aí, depois que o Enkidu ouviu essas palavras de Gilgamesh, ele se enche de coragem e junto com o Gilgamesh, ele derrota o terrível e gigante Umbaba. E aqui, pessoal, eu faço duas reflexões bastante interessantes para a nossa vida. A primeira reflexão é sobre o medo. O medo de Enkidu. Quando o Enkidu ele entrou na floresta, ele se deu de frente, né? Se deu de cara com um desafio, que era derrotar o gigante, e ele ficou paralisado. E a primeira reflexão que eu faço, pessoal, é sobre o medo, e a segunda reflexão que eu vou fazer nesse mesmo contexto é sobre as pessoas que a gente escolhe estar na nossa vida. A primeira reflexão sobre o medo. O medo, pessoal, ele tem uma certa dualidade. O medo ele pode ter um lado positivo na nossa vida, quando ele se torna um aliado na nossa vida. Em que sentido, Jacques? No sentido quando o medo ele nos alerta de certos perigos. E aí o medo ele tem a capacidade de causar em nós não um pânico, mas uma prudência. Né? A gente está vivendo um momento de quarentena. E essa quarentena não é para a gente entrar em pânico, né? Não é para a gente pegar o nosso medo, né, sei lá, de acontecer algo pior e ficar em pânico, mas para a gente agir com prudência e não com pânico. Então, o medo ele é positivo nesse sentido, quando ele me alerta de certos perigos e aí eu começo a agir com prudência e não com pânico. E aí eu vou agir. Mas o medo também, galera, ele tem um lado negativo. Quando ele me paralisa, como aconteceu com o Enkidu. E aí você fica paralisado, você entra em pânico. E aí o medo ele se torna um terrível inimigo para você, impedindo muitas vezes de você agir em meio ao desafio da sua vida. Então, nesse sentido, o medo ele é terrível, quando ele nos traz pânico e nos paralisa. Mas o medo ele é benéfico na nossa vida, ou seja, tem um lado positivo, tem um lado bom, quando ele nos causa a prudência, né? E assim a gente age com mais cautela. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Continuando aqui, pessoal. A segunda reflexão, pessoal, é sobre os tipos de pessoas que a gente tem na nossa vida e vivem ali com a gente, né? Presente. E o primeiro tipo de pessoa, há dois tipos, basicamente, né? Não é assim, muito basicamente, há dois tipos de pessoas na nossa vida. Aquelas pessoas que estão ali e não torcem pela gente, não quer ver o nosso crescimento pessoal, não nos encoraja a nada. E mesmo assim, a gente insiste em deixar essas pessoas vivendo do nosso lado, ou seja, fazendo parte da nossa vida.
que não são essenciais, mas a gente insiste em deixá-las na nossa vida. E o segundo tipo de pessoa, galera, são as pessoas como Gilgamesh foi pro Enkidu. Ou seja, aquelas pessoas que estão sempre ali com a gente, que querem o nosso melhor, que num momento de medo, de pavor, de pânico, seja o que for, elas estão ali para nos encorajar e sempre ver o nosso melhor. E aí foi isso que o Enkidu ele fez, né? Ele prestou atenção no Gilgamesh e derrotou o gigante Umbaba. Portanto, pessoal, uma reflexão muito importante que eu faço aqui para vocês, e para isso serve para mim também, é a gente ter cuidado e selecionar as pessoas que entram, que permanecem e que saem da nossa vida. Isso é muito importante a gente fazer, ter esse cuidado. E aqui a gente termina a segunda parte da epopeia de Gilgamesh e entra na terceira. Deixa eu ver que horas são aqui. Vai dar 6 horas. Bom, pessoal, vou entrar aqui na terceira parte da epopeia, que vai falar sobre a deusa do amor, a Star e Gilgamesh, e a morte de Enkidu. Então, após eles derrotarem o terrível Umbaba, quando eles derrotaram Umbaba, o Gilgamesh ele já estava se preparando para voltar para a cidade de Uruk. E foi nesse momento, quando ele se preparava para voltar, que a deusa do amor viu ele e ficou extremamente apaixonada por ele. E no texto ela fala o seguinte. No texto, essa cena é descrita da seguinte maneira. Gilgamesh lavou seus cabelos, limpou suas armas, jogou seus cabelos para trás dos ombros, tirou as roupas manchadas que vestia e trocou-as por novas. Ele colocou seus mantos reais e os ajustou ao corpo. Ao vestir a coroa, a gloriosa Star, a deusa do amor, elevou seus olhos e divisou a beleza de Gilgamesh. Ela disse, vem comigo, Gilgamesh, e ser o meu consorte. Infunde-me a semente do teu corpo. Deixa-me ser tua mulher, e tu serás o meu marido. E quando o Gilgamesh ele ouviu a proposta, esse pedido da deusa, ele recusou na mesma hora. Por quê? Porque a deusa do amor, essa deusa do amor aqui, ela era conhecida já por seus relacionamentos. Então, toda pessoa que se envolvia com ela amorosamente se dava mal. E se dava mal não era coração machucado, não. Ou morria, ou tinha alguma praga, ou ela só dava alguma maldição. Aconteceu alguma tragédia na vida da pessoa. E aí o Gilgamesh, ele recusou na mesma hora. Então ele usou aquele velho ditado, né? Melhor só do que mal acompanhado. E aí a deusa do amor ficou furiosa com o Gilgamesh. E ela falou com seu pai, que é o Anu, ela subiu aos céus, falou com seu pai, e pediu que ele descesse dos céus um terrível touro para destruir o Gilgamesh. E assim o pai dela fez. Ela falou o seguinte. Sim, assim ele fez, né? E assim ele mandou um touro para destruir o Gilgamesh, mas o Gilgamesh junto com o Enkidu, eles derrotam o touro na cidade, o touro que veio dos céus. E aí ela fica mais furiosa ainda, a deusa do amor. E ela fala o seguinte: a deusa do amor, levantou-se e escalou a grande muralha de Uruk. Ela pulou para a torre e proferiu uma maldição. Ai de Gilgamesh, pois zombou de mim a matar o touro do céu. E aí ela joga uma maldição. Todos ali que estavam na cidade de Uruk, eles veem ela soltando essa maldição. O próprio Gilgamesh escuta a maldição, mas ninguém dá a mínima, ninguém dá bola nenhuma para ela. E o que é que acontece? O povo, eles fazem uma festa, eles fazem uma festa, um festejo na cidade, e passam a noite comemorando o feito que o Enkidu e o Gilgamesh tinham feito, que foi matar o touro. Mas ao amanhecer, o Enkidu, ele tem um sonho, e segundo ele relata, ele acorda assustado, e ele vai falar para o Gilgamesh que o sonho dele revelou que ele iria morrer. E ele fica assustado, ele fica com medo, e ele começa a chorar, e ele entra em desespero. E ele fala o seguinte na epopeia: suas lágrimas vertiam copiosamente, e ele disse a Gilgamesh: ó meu irmão, és tão querido por mim, e eles, no entanto, vão tirar-me de ti. Ele tornou a falar: devo sentar-te à entrada das casas dos mortos, e jamais
tornar a ver com os meus olhos o meu querido irmão. E aqui, pessoal, o Enkidu, ele é tomado pela raiva, ele é tomado pelo desespero, e ele começa a amaldiçoar todo mundo que ele vê na frente dele. E ele amaldiçoa até mesmo a Ramira, que tanto foi importante na jornada dele, na vida dele, né? No crescimento pessoal, até ele chegar à cidade de Uruk. E quando o deus do sol, o Shamash, ele viu tudo que estava acontecendo, ele interveio e falou com o Enkidu. Ele, como é que tu está amaldiçoando uma pessoa que foi extremamente importante na tua vida? E aí, nesse momento, o Enkidu, ele se acalma mais, né? Ele vê o que, é que ele tá fazendo e falando, e ele tira a maldição que ele tinha feito à mulher, a Ramira, e ao invés de amaldiçoá-la, agora ele a abençoa. E aqui, pessoal, a gente pode tirar duas lições, né, sobre esse momento de raiva e desespero do Enkidu. A primeira lição, pessoal, que a gente pode tirar para a nossa vida é o quanto que a gente pode ser injusto com os outros quando a gente é tomado pela raiva e é tomado pelo desespero, né? O quanto que a gente pode ser injusto ao agir tomado por essas emoções. E a segunda maneira aqui, pessoal, a segunda lição, desculpa, que a gente pode tirar desse momento é... Deixa eu ver aqui. Só um instante, pessoal. Então a primeira lição, galera, é essa. Só um minuto. Me mandaram uma mensagem aqui. Ok. Bom, pessoal, a nossa aula, eu vou fazer só esse complemento aqui. A primeira lição, pessoal, nesse momento é que a gente pode, o quanto que a gente pode ser injusto com os outros, quando a gente é tomado pela raiva e pelo desespero. E a segunda lição é que quando a gente está com as emoções à flor da pele, é interessante a gente se acalmar, né? Acalmar mais o nosso coração e muitas das vezes ouvir mais a nossa consciência, o que é que ela tem a nos dizer. E a consciência aqui, pessoal, está representada pelo Deus do Sol, que interveio e falou com o Enkidu. E aí, muitas das vezes, a gente é preciso se acalmar mais, no momento de raiva, de tensão, de pânico, de desespero, e ouvir mais a nossa racionalidade, ouvir mais a nossa consciência. Uma coisa para a gente pensar. E finalizando aqui, pessoal, o Enkidu, ele finalmente morre, o Enkidu ele finalmente vai morrer, e Gilgamesh ele entra em desespero, aí o Gilgamesh começa a chorar, porque perdeu seu grande amigo, ele pega a coroa dele, pega o manto, e joga tudo no chão, e para ele aquilo tudo já não tinha mais valor, diante da grande perda que ele teve, que foi perder seu melhor amigo. E aí a gente vai finalizar aqui, pessoal, com uma frase do William Shakespeare, né? Ele fala o seguinte, né, nesse momento de perda do Enkidu, né? O Gilgamesh, ele pode, assim, a gente pode refletir com essa frase. Depois de um tempo, a gente aprende que o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E aí a gente pode fazer uma reflexão na nossa vida que a gente está levando sobre o que é que a gente dá mais importância na nossa vida. Se é as coisas que a gente, materiais que a gente procura ter, ou se são as pessoas que estão ali com a gente, né? Eu acho que nessa quarentena a gente tem muito tempo para pensar sobre isso, fazer essa reflexão sobre o quanto que algumas pessoas são importantes na nossa vida e que muitas das vezes a gente não precisa esperar uma crise ou que ela se vá ou que a gente não possa mais vê-la para ver o quanto que ela é importante e essencial nas nossas vidas. E aqui, pessoal, eu termino a terceira parte da epopeia e tem a quarta, a quinta, a sexta e a sétima parte da epopeia ainda. E aí eu convido a vocês a baixar esse PDF aqui. Vou tentar baixar, deixar para vocês aí. E é isso aí. Obrigado a vocês que ficaram até aqui assistindo o vídeo. Quem quiser se aprofundar mais na epopeia do Gilgamesh, eu tenho uns vídeos gravados no meu canal, Universo Filosófico. E lá tem mais detalhadamente, tem 4 vídeos. Na verdade tem 3 vídeos, o próximo eu vou gravar essa semana.
E é isso aí, a proposta que eu dou para vocês. Ler sobre a epopeia do Gilgamesh, compartilhar esse vídeo com que você, algum amigo, sei lá, e comentar aqui o que foi que você aprendeu, o que você gostou. Comenta aí, entendeu? Então é isso aí, galera. Até a próxima live amanhã. Isso aí, boa noite. Valeu.